Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Estamos no ar com mais um programa Conexão. Bom dia a você que está finalizando seu almoço, ou você que está no expediente de trabalho, ou você ainda que está percorrendo a BR-262 ou as rodovias dos nossos municípios aqui da região serrana capixaba. Seja bem-vindo ao programa Conexão. E hoje o nosso tema é uma continuação do último programa. Vamos falar sobre violência contra a mulher. Os números da violência contra a mulher seguem aumentando em comparação ao ano passado. A nível estadual, as ocorrências que envolvem esse tipo de crime correspondem a 50% das demandas que chegam à Polícia Civil. No último mês de novembro, foi realizada uma série de ações de conscientização sobre o tema, com intensa mobilização em Venda Nova do Imigrante. Uma das ações de combate, sem dúvida, é a denúncia, tanto de quem sofre violência, como de quem vê ou percebe que alguém está sendo vítima. Denunciar é preciso. Para falar sobre esse tema, nossa convidada de hoje é a delegada Lorena Marques de Oliveira Robaldo. Lorena é titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso em Venda Nova do Imigrante. Doutora Lorena, seja bem-vinda ao programa Conexão. Obrigada, bom dia a todos. Meu nome é Lorena, eu sou delegada da Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente, que é a DEAN e DPCAI daqui de Venda Nova. Seja bem-vindo ao programa Conexão. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão e hoje vamos falar sobre violência contra a mulher. Nossa convidada é a delegada Lorena Marques de Oliveira Robaldo. Doutora Lorena é titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso, aqui em Venda Nova do Imigrante. Doutora Lorena, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, me fala um pouco mais da senhora. Quando ingressou na Polícia Civil, na carreira e onde já trabalhou? Eu ingressei na carreira em 2017, trabalhei em Cariacica, São Mateus e Venda Nova do Imigrante. E aqui em Venda Nova, há quanto tempo a senhora já está atuando? Estou atuando desde a instalação da DEAN, que foi em maio de 2018. Doutora Lorena, nossa delegacia aqui então de Venda Nova, ela acaba abrangendo casos e ocorrências desse tipo de violência de outros municípios, certo? No caso do plantão, sim, porque o plantão em Venda Nova, ele atende todas as ocorrências de 11 municípios aqui da região serrana. Mas os casos de violência doméstica, depois vai ser tratado cada situação, cada ocorrência na sua própria cidade. Mas se acontecer um fato, um flagrante, a pessoa precisar fazer uma ocorrência fora do horário do expediente, aí vem aqui para Venda Nova que tem o plantão. Perfeito, então. Então, doutora Lorena, como que está a situação referente à violência doméstica nesses municípios capixabas? Na maioria das cidades do Espírito Santo, os casos de violência doméstica correspondem à metade das ocorrências da cidade, de cada cidade. E aí Venda Nova acaba ficando nessa média também. De 2017, que começaram a fazer as estatísticas, né, melhores aqui no estado, os números foram aumentando, 2017 para 2018, aí 2019 teve um boom, 2020, apesar das notícias que falam que por causa da pandemia aumentaram as ocorrências, aqui no Espírito Santo não foi isso que a gente visualizou. Aqui foi um dos estados que as ocorrências diminuíram. E agora em 2021 está mantendo os números de 2020. Em 2021, o que teve aumento em destaque no Espírito Santo, número de flagrantes, mas os números de ocorrências, que as pessoas vão e fazem ocorrência ou pela internet ou presencial, tem diminuído a cada ano. O que aumentou um pouco foram os pedidos de medida protetiva
e de visita tranquilizadora. E visita tranquilizadora quando a polícia militar vai ao trabalho ou vai na casa da vítima para ver se está tudo bem. Aí quando isso aí é solicitado. E aumentou bastante também esse ano os números de disque denúncia. As pessoas têm feito mais denúncias anônimas, né? Você não precisa se identificar, você só informa o que está acontecendo e depois vai ter uma investigação para ver qual é o caso, a situação. Então isso daí aumentou, então as pessoas têm denunciado mais. E aí um destaque em relação aos números específicos de Venda Nova, aqui, felizmente, de 2018 para cá, não teve nenhum caso de feminicídio na cidade. Mas, assim, poucas tentativas. Aqui, casos de lesão corporal são menores do que os casos de ameaça. Então, por exemplo, o pessoal, antes do negócio ficar mais grave, das ocorrências serem mais graves, tem procurado a delegacia cada vez mais. Isso a gente tem notado a cada ano. O pessoal tem procurado logo como se fosse logo no começo da violência. Não tem deixado de se agravar tanto para procurar a delegacia, que não é o caso de grandes cidades, que as pessoas não costumam procuram quando já está bem grave a situação ou já aconteceu algo que é irreversível. O número diferenciado aqui, por exemplo, comparado à Conceição, são os casos de estupros. Aqui em Venda Nova tem bastante ocorrência de estupro em relação à Conceição, por exemplo. Em relação ao demais estado, fica naquela média proporcional a 50% das ocorrências de cada delegacia da cidade. Doutora Lorena, nos últimos meses, infelizmente, houve uma repercussão de crimes bárbaros, né, de crimes cruéis aqui no nosso município vizinho, Conceição de Castelo, relacionados à violência contra a mulher. Esses crimes ganharam repercussão na mídia e foi um destaque negativo, mas que refletiu essa realidade. Para a gente explorar um pouco mais essa situação de Conceição do Castelo, como que é a realidade da violência contra a mulher desse município? Conceição tem bastante ocorrência relacionada à violência doméstica, até um pouquinho maior a média relacionado à proporção de população com Venda Nova. E lá tem casos mais graves em relação à Venda Nova. No caso, agora, recentemente, agosto, setembro, teve 2 casos de feminicídio e, por exemplo, um deles nunca nem teve qualquer tipo de ocorrência relacionada à ameaça, lesão corporal, nada. Foi como se tivesse sido, de repente, ocorreu a morte da mulher. No outro caso, chegou a chamar teve uma ocorrência que chamaram a polícia, mas quando foi na casa dela, ela chegou lá, falou que não tinha acontecido nada, mas ali era um caso que as pessoas sabiam que existia violência, mas ela nunca chegou a chegar até a polícia, fazer qualquer tipo de medida como prevenção, né? Então, os 2 casos pegaram de surpresa toda a população e depois disso até as pessoas em Conceição, principalmente, e a refletir um pouco em Venda Nova, tem pedido muito mais medida protetiva quando faz a ocorrência. Não faz só o boletim, pede medida protetiva também, como uma forma de tentar evitar contato, para evitar algo mais grave acontecer. Então, a partir desses casos, há uma preocupação maior, né? Por parte das possíveis vítimas dessa violência, não é? Sim, e aí com isso as pessoas ficam mais preocupadas e querem saber o que fazer desde o começo, assim que consegue perceber que está tendo uma violência, o que ela deve fazer, quem ela deve procurar, se for uma emergência, o que tem que fazer, a própria população quer saber, né, como que faz para denunciar, se está vendo o que está acontecendo, o que pode fazer para evitar algo que aconteça, possa se tornar mais grave. Perfeito. Gente, continua então. Já que estamos falando sobre denúncia, sobre recorrer às autoridades, como denunciar os casos de violência doméstica? Para denunciar, as pessoas podem procurar, por exemplo, em Venda Nova, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, que é a DEAM, durante o horário do expediente. Se for durante a noite ou aos finais de semana, ir para a regional, que tem plantão. Ele não é especializado em atendimento à mulher, mas ele é um plantão que abrange todas as áreas, qualquer tipo de ocorrência pode procurar a qualquer momento. Pode também fazer pela internet um boletim, pode ligar para o Disque 180, que é anônimo, qualquer um pode denunciar. No caso de estar ocorrendo uma violência,
liga para o 190, que a Polícia Militar vai lá para fazer atendimento no local, porque o Disque Denúncia, você vai passar aquela informação, mas aquilo lá vai ter que ser investigado, aquilo ali, ver se está ocorrendo, como que está ocorrendo. Então, por exemplo, num caso suspeito, você pode ligar para o 180, que aquilo vai ser investigado. O 190 não, aí você está vendo o que está acontecendo, você vai ligar imediatamente para a polícia comparecer ao local para acabar com aquilo lá e levar, se é um caso de flagrante, levar até a delegacia para tomar as medidas cabíveis. Ou procurar a Defensoria Pública nos casos de assistência judiciária, no caso de menor, quando a vítima não tem condição de procurar um advogado para ver, porque às vezes ela não sabe nem por onde começar, o que ela deve fazer e o que tem que fazer em cada situação. Por exemplo, a delegacia é caso criminal. Agora, caso de pensão, guarda de filhos, tudo tem que ter toda uma assistência jurídica para ela procurar cada órgão corretamente. Ótimo, doutora Lorena. Estamos conversando hoje sobre violência contra a mulher, mas agora vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão. Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o nosso assunto hoje é violência contra a mulher. Nossa convidada é a delegada Lorena Marques de Oliveira Robaldo. Doutora Lorena é titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso em Venda Nova do Imigrante. E doutora Lorena, para as mulheres, para a população em geral, começar a perceber, começar a ficar atenta a esse tipo de violência. Quais são os sinais de relação abusiva e quais os sinais de alerta em relação à violência contra a mulher? Existem alguns sinais que a relação está abusiva, que isso daí a pessoa demora para perceber. Por exemplo, a pessoa te desmoraliza, humilha, faz joguinhos emocionais para você se sentir culpado, proíbe ou dita a forma como você deve se vestir, afetando sua autoestima, controla e justifica tudo como prova de amor. E aí as pessoas têm que se atentar para os seguintes sinais: ciúme excessivo, te isolando, acusando, chantagem, a pessoa sempre quer ser o centro das atenções, questão de superioridade, um está sempre certo e o outro sempre se torna dependente e fraco. E questão de promessa, sempre promete mudar, oferecer tudo para tentar justificar ou tentar ser uma forma, parecer que vai mudar e não vai mudar. Ela vai ficar sempre naquelas promessas para tentar reatar o relacionamento ou fazer com que a pessoa continue com ela, sempre prometendo coisas que não vai conseguir cumprir. E para a gente entender um pouquinho melhor, doutora Lorena, como que a gente pode definir violência doméstica e quais são as suas causas e formas? Violência doméstica é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Pode ocorrer no âmbito da unidade doméstica, que é no convívio entre as pessoas, pode ser com ou sem vínculo familiar. No âmbito da família, que são os indivíduos que são considerados parentes, pode ser laço natural, afinidade ou não. Em qualquer relação íntima de afeto, que é quando o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida, pode morar junto ou não. Basta ter essa relação. Então, por exemplo, namorado com namorada, não precisa ter morado junto. E aí as formas: física, que ofende integridade ou saúde corporal, que é, por exemplo, uma lesão corporal. Violência sexual, patrimonial, que é questão de controle ou subtração, destruição de algum objeto. A violência psicológica, que causa dano emocional, diminuição da autoestima, prejudica ou perturba o pleno desenvolvimento, com constrangimento, humilhação, manipulação, vigilância constante, isolamento. Então a violência psicológica vai ser o mais genérico. E a violência moral, que é, por exemplo, fazer calúnia, difamação, injúria contra a pessoa. E aí existe a questão de incidir ou não a Lei Maria da Penha, que essa daí causa dúvida em muita gente. Por exemplo, a violência doméstica pode ocorrer nesses casos de coabitação ou não, uma pessoa próxima, de afeto, isso daí tudo configura a violência doméstica. Agora, incidir a Lei Maria da Penha, no caso
da violência doméstica pode ocorrer contra homem ou mulher. Então, por exemplo, um menino dentro de casa pode ser vítima de uma violência doméstica. Agora, incidir a Lei Maria da Penha, aí é só nos casos que aí pressupõe, tem que ser mulher a vítima, e pressupõe motivação de gênero, vulnerabilidade e suficiência. Então, é no caso de violência doméstica específica em opressão contra a mulher. Então, não basta que ela seja mulher para incidir a Lei Maria da Penha. Tem que ter relação dessa posição de inferioridade histórica e cultural em relação à mulher. Então, ela tem que ser do sexo feminino, tem que ter relação íntima de afeto, mas tem que ter vulnerabilidade em relação à vítima. Então, um autor pode ser uma mulher, desde que tenha essa questão de submissão, inferioridade em relação à vítima. Em relação à violência psicológica, como se trata uma questão criminal nova, muitas pessoas ainda estão na dúvida, então a gente precisa definir melhor como que seria iniciada uma violência doméstica. Normalmente é de forma sutil, um comportamento abusivo, muitas vezes aceitos pela mulher por achar que se trata de um cuidado do parceiro. Já no namoro, começam as observações negativas a respeito do comprimento das roupas, do uso de maquiagens, das amizades com colegas da escola e do trabalho, da atenção dada aos familiares, da participação na igreja, etc. Com o passar do tempo, essas implicâncias vão se acentuando e, para evitar desentendimentos com o parceiro, a mulher vai se afastando gradativamente do seu convívio social e passa a viver só para ele, tornando-se um alvo fácil. Nesse contexto, está instalada a violência psicológica, que vai evoluindo gradativamente à medida que a mulher tenta discordar das imposições do parceiro, podendo resultar em violência sexual, física e em feminicídio. Doutora Lorena, então a questão da violência contra a mulher, ela pode ser caracterizada como uma violência que segue alguns níveis, né? Vamos dizer, ela pode iniciar com uma violência psicológica. Se isso não for sanado, pode vir a evoluir para uma violência física. A violência doméstica, a violência contra a mulher, ela segue esses níveis ou não? Como regra, sim. Mas pode ser que ninguém chega no primeiro encontro e já é agressivo. Então, normalmente as coisas vão de forma gradativa. Mas pode acontecer que a pessoa mal tenha dado sinais, ninguém tenha percebido nada e de repente a pessoa faz algo muito cruel ou algo muito grave de uma hora para outra. Então, tem que se atentar aos sinais. Mas, mesmo assim, as coisas podem acontecer fora do conhecimento de qualquer pessoa que esteja por perto, né? Principalmente a vítima. E quando seria o momento de acionar algum desses canais que a gente citou, de denúncia, de socorro? Seriam assim, ao notar esses primeiros níveis da violência, ainda psicológica, quando procurar ajuda? Assim que notar, se der conta de que está sofrendo qualquer tipo de violência, procure ajuda. Existem canais, não precisa ser só na polícia, existem, por exemplo, o CREAS, o CRAS, que é assistência social, psicológica, terapia, que a pessoa com isso vai analisar o que está acontecendo exatamente com ela, se chega a ser caso criminal ou só é uma questão de dependência econômica, emocional, para ela poder separar, para cada área poder atuar de uma forma correta, né? Então, por exemplo, Defensoria Pública, Assistência Social, que é o CREAS, ou a delegacia. Cada um vai tratar de uma parte. Então, assim que ela perceber, procurar um desses canais para ela ser orientada onde ela deve seguir o acompanhamento, né? Para poder... E aí, por exemplo, se vai para a delegacia, a gente oferece atendimento no CREAS para ela fazer uma assistência. Às vezes ela não quer separar, mas relacionamento não está fazendo bem para ela. De repente, ela fazendo aquele acompanhamento, ela muda de comportamento. E aí, com isso, o relacionamento ainda tem como ser retomado. Dependendo do tipo de situação de violência, ela vai ser encaminhada para um local correto. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre violência contra a mulher.
Nossa convidada é Lorena Marques de Oliveira Robaldo. Doutora Lorena é titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e também da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso aqui em Venda Nova do Imigrante. Doutora Lorena, após a mulher que foi vítima de violência fazer uma denúncia, acionar as autoridades competentes e, a partir disso, quais assistências a mulher tem direito no caso de sofrer com violência doméstica, violência contra a mulher? Assim que ela procura a delegacia, ela vai ser garantida a proteção policial imediatamente, e aí com isso vai ser acionado o Ministério Público, o Judiciário, conforme o tipo de violência. Então, por exemplo, se ela sofreu uma lesão corporal, ela vai ser encaminhada ao hospital, ao posto de saúde, ou DML, SML, conforme a cidade onde tiver acontecido a ocorrência, para fazer a perícia e o atendimento médico no caso de lesão. É fornecido também transporte a ela e aos dependentes por um abrigo ou local seguro, no caso dela não poder voltar para casa ou não tiver um outro local que ela possa ir. Se necessário, é acompanhada para ir lá na casa para retirar seus pertences, acompanhamento policial. Ela também pode ir para uma casa-abrigo, que é um local que vai ser secreto, que é secreto, todos os estados têm, e aí o local não é identificado, ela vai ser, quando no caso de violência extrema, que ela não vai poder ter contato com ninguém, que ela vai ficar lá totalmente segura. E aí ela pode pedir medida protetiva, que com isso o agressor não pode se aproximar, nem ter contato com ela ou com familiares, dependendo da situação. Pode pedir visita tranquilizadora, que a polícia militar compareceu ao local do trabalho ou na casa dela, com horário marcado ou não, para ver se está tudo bem. E existem os projetos, por exemplo, a Polícia Civil tem o projeto Homem que é Homem, que o CREAS e a Assistência Social aqui de Venda Nova já está em contato com a Assistência Social da Polícia Civil para trazer, provavelmente no início do ano que vem, já inicia esse projeto, que é quando o homem agressor, ele vai ter, vão ser palestras, um ciclo todo de assistência que vai explicar para ele tudo, qual é, o que ele está fazendo, o que é, qual é todo o ciclo de violência. Porque em muitos casos a mãe passou por isso, a avó passou por isso, ele passa por isso em vários relacionamentos e nem ele está percebendo que está acontecendo isso. E aí todo relacionamento que ele tem acontece aquela forma de violência, agressão, e mesmo no caso de mulheres também. Tem esse ciclo de passar a naturalizar a violência. Então, esse projeto é para os homens que já foram agressores, né? Então já tem uma ocorrência envolvendo, e com isso, por exemplo, no estado, em todas as cidades que tem esse projeto, o número de reincidência cai muito para quem participou desse projeto. Tem casos que zeraram as ocorrências relacionadas àquela pessoa. Então a pessoa toma consciência do que está fazendo e aí sim procura mudar. São esses atendimentos, essas assistências que existem. Doutora, para a gente finalizar, nós tivemos aí no mês de novembro, né, o Novembro Lilás, que foi o mês em que várias ações foram realizadas, né, o tema violência doméstica, ele ganhou um pouco mais de destaque, violência doméstica, violência contra a mulher. Na sua opinião, doutora, qual é a importância desse tema ser discutido, ser apresentado com ações assim à sociedade? Qual é a importância de falar sobre violência contra a mulher? É muito importante as pessoas terem consciência, primeiro, quais são as formas de violência. Segundo, o que fazer no caso de violência, onde deve ir, quem deve procurar, quem deve ligar. E aí, por exemplo, existe um projeto de lei que estão colocando um caso de prédio, o síndico ser obrigado a relatar, fazer a denúncia no caso de violência que esteja acontecendo no condomínio. Então, assim, as pessoas estão tomando essa consciência em relação ao convívio, com quem convive ou quem é vizinho, porque muitas vezes a pessoa, ela está ali tão presa àquele relacionamento, àquela situação, acha tudo, normaliza
tanto, e os outros estão vendo que ela está sofrendo uma violência, que ela está ficando depressiva, que ela parece machucada e fica inventando que caiu da escada, que bateu não sei onde, caiu de bicicleta, e todo mundo sabe que não é aquilo que está acontecendo, e ela por si não consegue denunciar aquilo. Então, primeiro, as pessoas tomarem consciência o que é a violência, e segundo, o que fazer para evitar e para também denunciar no caso de já ter acontecido. Aquele velho ditado que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, acho que a realidade não pode ser bem assim, né? Exatamente, não é isso. Você tem essa liberdade, mas você não pode atingir, machucar nenhum outro, não interessa se é seu filho, se é sua esposa, se é seu marido. Dentro do relacionamento tem que ter paz e amor, não violência. Cada indivíduo tem que respeitar o outro e tratar bem. Doutora Lorena, é possível a gente pontuar algumas causas da violência contra a mulher? Existem alguns estudos e estatísticas que mostram que grande parte dos casos de violência ocorre após o uso de bebida alcoólica e drogas. Caso de abusos. Depois vem os ciúmes. Em terceiro lugar, desemprego e problemas financeiros. Em quarto lugar, problemas familiares. Mas a bebida alcoólica aparece, em média, em 80% dos casos de ocorrência, principalmente de agressão física. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Obrigado a você ouvinte que esteve sintonizado aqui conosco e obrigado à nossa convidada, a delegada Lorena Marques de Oliveira Robaldo. Obrigado, doutora Lorena, por abordar esse tema tão importante para a nossa sociedade aqui no programa Conexão. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada por esse tempo, esse local que fazia tempo que a gente estava tentando combinar essa entrevista, poder falar aqui um pouquinho. A gente aproveitou aqui o mês de novembro, que é o Novembro Lilás, e principalmente informando os canais de denúncia. Então, novamente, o 180, que é aquele anônimo, o 190, que é a Polícia Militar, no caso de estar acontecendo uma agressão, e a Delegacia de Polícia de Venda Nova, que é o número 3546-1124. Existe também o aplicativo no Espírito Santo, que é o SOS Marias, que a pessoa baixa o aplicativo e ela pode acionar a polícia informando que está acontecendo ali naquele local uma violência. Aquilo lá vai informar a polícia militar. Então, vamos tomar essa consciência de reconhecer, denunciar e com isso prevenir causas mais graves de violência, não deixar isso acontecer. Então, ter consciência que o amor não machuca. Então, vamos acabar com a violência agora. Isso mesmo, doutora Lorena. Vamos acabar com a violência porque o amor não machuca. Obrigado a você, ouvinte, pela sua companhia, pela sua audiência. Até o próximo Conexão. Sempre avante. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.